sacrificial nessa noite, amém? Glória a Jesus. Boa noite, queridos. Paz do Senhor para todos. Noite abençoada. Aleluia. Quem veio aqui buscar a sua vitória e seu milagre? Deixa Deus com essa mão levantada aí, amém? Aleluia. Noite de bênção para nossas vidas, irmãos. Por gentileza, abram suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 17. Fazer rapidamente a leitura da palavra aqui nesse livro abençoado. Capítulo 17 e versículo 8. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17 e versículo, a partir do versículo 8. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Alguém auxilia aqui os irmãos, olha, por favor. Aleluia. Glória a Deus. A gente espera, tá, irmão? Glória a Jesus. Sai meia-noite daqui, mas todo mundo vai fazer essa leitura. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Assim nós aprendemos com Jesus, temos que esperar um pelos outros, né? Amém. Aleluia. Diz assim o texto sagrado: Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: Por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhi entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se porém eu vou vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nós servireis. E disse mais o filisteu: Hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos força em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto. Diga espanto. Espanto. Diga temor. Temor. Amém? Tome assento. A gente vai ter um breve comentário sobre isso aqui. Aleluia. Nós estamos numa campanha onde nós temos no versículo oficial a unção que despedaça o jugo de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Eu quero só deixar para você algo aqui, você ter um entendimento, e é muito importante você gravar bem isso aqui, pelo amor de Deus. Tá? As nossas guerras que travamos como igreja, elas são travadas num campo de batalha chamado mente. A mente não é a mente humana, é a mente da nossa alma. Amém? E o inimigo das nossas almas, ele conhece tanto a mim como a você, conhece as nossas fortalezas, nossas fraquezas, sabe quando estamos bem com Deus, quando não estamos, porque a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, nos observando, esperando uma oportunidade. E aonde o ser humano é mais atingido e mais abalado é exatamente no psicológico. É aonde o inimigo ele ataca. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito de Deus, temos o reino do nosso Deus, que peleja todos os dias a nosso favor. Mas Jesus disse para nós: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Aleluia. Fugirá de nós. E nós temos que aprender a usar a palavra em nosso favor, aprender a resistir ao diabo. Porque ele vai atacar nossa mente com muita força, com muita violência, tentando nos convencer que nós somos pessoas derrotadas. Somos pessoas fáceis de ser vencidas, que não adianta orar, que não adianta buscar, que não adianta jejuar, não adianta ir ali e acolá. E se nós cedermos a essa proposta, nós estamos fadados ao fracasso. Ele venceu
sem puxar uma arma contra as nossas vidas, apenas atacando a nossa mente, a mente da nossa alma. Eu quero concluir. A Bíblia diz nesse mesmo livro que Golias, ele já trazia medo para Israel por causa da sua altura. Ele já trazia um certo medo para Israel por causa da sua altura. Os soldados de Israel nunca haviam visto um homem de tamanho porte físico. Chamava atenção. A ponta da sua lança pesava 7 quilos. Então ele era muito grande, muito forte, bem treinado. Mas escute aqui. Aleluia. Antes dele sair para guerrear contra Davi, a Bíblia diz que por 40 dias ele afrontou o exército do Deus vivo. Aleluia. Irmão, não foi 4 dias. Por 40 dias ele saía e afrontava o exército do Deus vivo, atacando o que? Ponto? A mente. De maneira que os guerreiros mais habilidosos, como o próprio rei Saul, não conseguiu ir para guerrear contra ele. Aleluia. A sua afronta, sua altura, sua posição, começou a trazer fraqueza para o povo de Israel. E nós estamos numa campanha onde nós estamos, através da palavra, aprendendo que a unção ela despedaça o jugo. Sim ou não? Sim. Eu quero que você entenda bem isso. Eu concluo aqui. 40 dias. Eu não sei em que área da tua vida o diabo está te afrontando. Eu não sei em que área da tua vida Satanás está atacando você, a sua mente, dizendo que você não pode, que você não consegue, que não adianta você fazer isso ou fazer aquilo. Mas eu quero deixar para você um remédio. O que é o remédio nessa noite? Aleluia. Uma vacina não é contra a Covid, é contra o diabo. Preste bem atenção. Aonde é quem está atacando? Nossa mente. A gente vai usar o remédio que está aqui na palavra. E se nós usarmos esse remédio de forma correta, o diabo hoje vai começar a cair por terra da vida do caminho de muita gente aqui. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos, diga, nós somos. Nós somos. Mais uma vez, nós somos. Nós somos. Mais que vencedores. Por Cristo Jesus. Amém? Quem é que falou isso? A palavra de Deus. A boca de Deus está dizendo isso nessa noite. Então não aceite. Você não foi criado por Deus para a derrota, mas para ser mais do que vencedor por Cristo Jesus. Nessa noite Deus vai fortalecer a tua mente, a mente da tua alma, vai mudar toda a tua forma de pensar a respeito das dificuldades, dos problemas. Amém? E Deus ele abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Apresentando os nossos visitantes, as pessoas nessa noite que nos dão a honra, amém? De juntamente conosco estar nesta campanha abençoada. A irmã Fátima, missionário Hugo, irmã Rosa, missionário Súliva lá do Girassol, missionária Tayana também, que são dirigentes lá do Girassol, irmã Zuleika, né? A irmã da irmã Selma, da irmã Nívia, que nos dá a honra, atendeu o nosso convite. Seja bem-vinda também em nome de Jesus. O irmão Caleb e a irmã Rose, que também são do Girassol, estão somando naquela obra. Irmã Cristina, irmã Sandra, irmã Adna, é isso? Irmã Adna. E o pastor Wallace, que é o preleitor dessa noite. Como é que a AD Casa de Oração recebe os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Receba a sua bênção e volte para contar. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja
desce, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Deus te ama e Deus te ama, e assim queremos viver. Aleluia. Deus te ama e Deus te ama, e assim queremos viver. Amém. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos à Casa de Oração Parquiane. As portas deste ministério estão abertas para todos aqueles que querem adorar, bendizer o nome do Senhor. Amém? Irmão, aquele reloginho lá, nem olhe para ele porque ele está errado, tá? Então, deixa eu me adiantar aqui. Quero dar uma oportunidade com uma palavra nessa noite para a irmã Nívia. E logo após a irmã Nívia, as herdeiras de Sião estarão louvando ao Senhor nessa noite. Amém? Receba a serva do Senhor com palmas de alegria. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para mim é motivo de grande alegria essa noite. Glória a Deus, louvado seja o nome do meu Senhor. Que só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. É Ele que opera milagres. E Ele vai continuar operando milagres no nosso meio. Eu creio que nós não vamos sair daqui da maneira que nós entramos. Glória. Mas eu creio que nós vamos sair regozijando. Porque esse Deus é poderoso. Ele é fiel na batalha e Ele não nos abandona. Aleluia. Eu creio nisso. Eu quero ler aqui em Eclesiastes 4 e diz assim, primeiro versículo: depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. A força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. A força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Agora nós temos um grande consolador, aleluia. Glória. Nós temos o nosso Espírito Santo, porque foi isso que Jesus veio quando ele desceu nessa terra, porque Jesus viu. Deus viu que não havia mais Salvador, não havia um libertador, não tinha ninguém. A Bíblia diz que todos pecaram e careciam da glória de Deus. Aleluia, Deus. E eles viram ali, o Senhor viu, e Ele mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que nós possamos ser livres da opressão. Eu quero te dizer nessa noite que não há escravos. Aqueles que se entregam ao Senhor, eles não vão ser mais escravos desse mundo. Eles não vão ser mais escravos do pecado, porque o Senhor nos liberta do pecado e da escravidão do pecado. E Ele trouxe o nosso Consolador, o nosso Espírito Santo. Eu quero te dizer, irmão, nessa noite, que tudo que tu possa passar, qualquer aflição, clama ao Espírito Santo e Ele vai estar junto de ti, junto de mim, porque a Bíblia diz que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele chora por nós, aleluia. É imensurável o amor de Deus. Aleluia. Não tem comparação, meus amados. E o motivo disso sou eu, que eu estou aqui. E eu posso te dizer, irmã, da onde meu Senhor me tirou, só Ele podia tirar. Eu poderia não estar mais aqui nessa noite, aleluia. Mas eu estou aqui para glorificar o nome do Pai, para exaltar e para agradecer todas as bênçãos que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. E eu creio que Ele vai continuar fazendo. E Ele vai trazer de um por um, no nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória. Glória a Jesus. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. O conjunto endereçando a sala da Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. À espera de um milagre, esperou
Jesus tem força nessa noite para mim e para você. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós já adoramos através da oração inicial, dos louvores. Agora nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas e dízimos. Eu já quero convidar o irmão Caleb para estar louvando nessa noite, amém? Enquanto o irmão Caleb vai estar louvando ao Senhor, a igreja do Senhor Jesus tem liberdade de adorar com dízimos e ofertas. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Glória. Aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Tem alguém feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Tem pessoas dispostas a adorar o nosso Deus? Amém. Aleluia. Aleluia. Ao Rei dos Reis constado tudo o que sou, de gratos louvores transborda o
Glória a Deus, né, irmão? Forte, né? Queria que você se colocasse em pé, por gentileza. Vamos orar aqui pelas ofertas, pelos dízimos. Depois vamos estar fazendo a oração pelo pastor Wallace, que vai estar com essa responsabilidade, essa honra tão grande de poder ministrar a palavra nessa noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos a Ti, Senhor, agradecendo, aleluia, pelos dízimos e ofertas que foram depositadas nesta sala, que estão em juízo diante de Ti, Senhor, diante dos Teus olhos. Que o Senhor venha abençoar e recompensar de uma forma extraordinária, Senhor, a cada dizimista, a cada ofertante. Meu Pai, a sua fidelidade é que mantém, Senhor, meu Pai, a porta da tua casa, meu Pai, funcionando, sendo, meu Pai, instrumento de bênção para a vida de muitas pessoas. Abençoe grandemente. Olha para aqueles que não puderam fazer, Senhor, que o Senhor os abençoe da mesma forma e maneira. Enfim, Senhor, que o Senhor multiplique para que haja mantimento na sua casa, Senhor. É no nome de Jesus que nós assim oramos e agradecemos. Amém, Senhor, e graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos estar orando pelo nome de Deus. Irmãos, o pastor Wallace é um amigo, posso dizer assim, recente, mas parece que a gente já se conhece há muitos anos. Eu tive a honra e o privilégio de ministrar ali na congregação do Ministério Porta das Ovelhas. E, irmão, pensa, eu sou uma pessoa que gosta de dar testemunho de coisas boas. E eu dou testemunho desse ministério de homem de Deus, de mulher de Deus, uma obra muito séria e é tão especial. Eu falo isso diante dele, diante de Deus, irmão, que quando a gente chega naquele ambiente, sabe, a gente já vai sendo tomado pela graça de Deus, pela presença do Espírito Santo, por tudo aquilo que eles apresentam diante de Deus. É uma igreja de busca, de oração, que evangeliza, que busca a presença de Deus, de fato, de homens e de mulheres de Deus. E eu confesso para vocês que eu tive que orar muito para poder fazer o pastor Wallace aqui. Uma bênção, irmão, uma guerra para poder fazer a agenda com esses homens, porque são muito requisitados. Mas aprove a Deus, e essa noite que Deus marcou esse encontro conosco, eu tenho certeza que ele será canal de bênção para as nossas vidas. Amém, irmão? Você está preparado para ser abençoado? Está preparado para receber a vitória? Então estenda a tua mão em direção a ele e vamos orar. Aleluia. Isso, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está teu servo, Senhor, que carinhosamente atendeu a esse convite e veio abrilhantar nesta noite, Senhor, meu Pai, aleluia, esta campanha. Veio aqui, Senhor, meu Pai, conduzido pelo teu Espírito para ser, meu Pai, um instrumento nesta noite para as nossas vidas. Pai, nós jogamos a Ti, que cerque este homem agora com a Tua presença. Assim também dá ordem aos Teus anjos a respeito dele e da sua casa, para que enquanto ele estiver aqui fazendo a obra, guerreando, combatendo o bom combate, a sua casa esteja guardada e protegida, assim como a casa de cada um de nós que aqui estamos nesta noite, Pai, porque sabemos que esta guerra está travada, sabemos que os julgos estão sendo despedaçados, sabemos que pessoas estão sendo abençoadas, vitoriosas. Não será diferente nesta noite, porque a Tua presença é grande neste lugar. Senhor, aqui está Teu servo, o Espírito de Deus. Faça bom uso do Teu Filho, meu Pai. Fala conosco, meu Pai querido. Aleluia, em cima daquilo que nós estamos precisando ouvir, meu Deus do céu. Faz uma grande obra como só o Senhor sabe fazer e tem poder para fazer. Pai, nós entregamos o pastor Wallace nas mãos do Teu Espírito Santo. E a obra, Senhor, que Tu tens para fazer nesta noite, nesse lugar, o Senhor tem a liberdade para fazer. Assim nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus, amém? Receba o nome de Deus com palmas bem alegre para Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, eu salvo a amada igreja do Senhor com a paz de Cristo a todos. Tem alguém feliz e alegre nessa noite? Bendito seja Deus. Eu estou lisonjeado, feliz por este convite. Pastor, falando dessa forma, até parece que a gente, como diz o outro, prega todo dia. Não é a questão de pregarmos todo dia, mas é a questão de nós fazermos a obra do Senhor.
nós como igreja temos o dever de apacentar. E todo ministério ele tem o seu carro-chefe. O nosso ministério, a qual eu sou vice-presidente, o nosso carro-chefe é a visitação no lar. Então, com a visitação no lar, nós deixamos dias para visitar. Nós pregamos pela infinita misericórdia em alguns lugares, só que também nós visitamos, nós auxiliamos, nós pastoreamos. E como igreja de Cristo, esse é o nosso dever. Eu me sinto grato ao Senhor, irmãos, por estar nesta casa de oração. Estou muito feliz mesmo, tá? Trago aqui um abraço para o nosso querido amigo de obra, o apóstolo Júnior, que não pôde vir porque trocou o horário do seu trabalho. Ele sempre que possível me acompanha, assim como o meu miniciclo de oração. Eu tenho 3 filhas com a minha esposa, são 3 crianças, a Maísa de 9, a Ayla de 8 e a Hanna que tem 2 anos. Hoje não puderam vir porque estão estudando, amanhã tem prova, mas ficaram na intercessão pela minha vida. Trago um abraço delas. Abra vossas Bíblias em nome de Jesus. Livro do profeta maior Isaías, capítulo 43, e o versículo é o 27. 43 não, irmão, perdão. É capítulo 10, né? E versículo 27. É que ontem nós estivemos pregando também no livro de Isaías, e o tema era capítulo 43, aí tem hora que a gente... Mas o capítulo é o 10 do livro de Isaías, e o versículo é o 27. Agradecer pela vida do nosso querido amigo, irmão em Cristo Jesus, pastor, que nesse dia, nos convidou. Aleluia. Honras e glórias sejam ao Senhor, e que o Senhor possa cuidar da sua vida, da sua casa, continue a lhe instruir. Irmão, eu sinto uma graça de Deus, sabe? Eu sou sensível às coisas de Deus, e pela infinita misericórdia, quando estou em algum ambiente, eu sou muito sensível. Eu sinto uma graça de Deus. E tem hora que o Senhor, eu costumo dizer, tem hora que o Senhor vem como um terremoto, tem hora que Ele vem como fogo consumidor, e tem hora que Ele vem como brisa suave. Muitas das vezes a gente está no ambiente e parece que não vai acontecer nada, nada vai sair, mas quando Deus está na casa, irmão, algo tem que acontecer. E a nossa expectativa todo dia tem que ser voltada a Deus. Nós, como seres humanos, muitas das vezes depositamos as nossas expectativas em homens e esquecemos que os homens têm falhas, são falhos. E todo homem, aleluia, ou toda mulher que se preza como servo e como serva, tem que depositar a sua confiança em Deus, a sua expectativa em Deus. E culto é um lugar onde as expectativas se misturam. Eu creio que a sua expectativa não está voltada para o homem, mas sim para Deus nessa noite. Todos encontraram uma palavra, diga eu achei. Escrito está: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Vou repetir: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Se isso é verdade, e assim você crê, senta aplaudindo ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda adoração, todo louvor e toda honra. Irmãos, os versículos que ora nós lemos estão contidos no livro do profeta que recebe o nome de Isaías, o conhecido profeta messiânico. Ele recebe esse intitulado
Todos nós somos sabedores disso, porque é o profeta que vai mais anunciar sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que como um profeta, como um homem de Deus que é levantado num tempo em que era necessário ser porta-voz de Deus na terra, eu quero que você entenda algo já no início dessa ministração. O tempo que o profeta é levantado é um tempo caótico. É um tempo, oh glória, bendito seja o nome do Senhor Jesus, que o povo uma vez mais não estava voltado para Ele. Em todo tempo, pastor César, de calamidade, todo tempo de luta, guerra, de falta de alguma coisa, o Senhor, Ele tem como ferramenta levantar homens e mulheres de Deus. Vou repetir isso para você entender. Em todo tempo de calamidade, de destruição, de escassez, de luta, de tribulação, de guerra, de deserto, Deus, Ele vai levantar homens e mulheres de Deus. E o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo notório para que Deus levante homens e mulheres de Deus. E se eu fosse você, eu já estava pegando essa palavra. Porque quem sabe esse não é o tempo que Deus escolheu para levantar alguém entre nós dessa congregação, nesse culto, para usar como ferramenta, como porta-voz dele na terra. Então o profeta Isaías é o profeta messiânico, é um homem que vai receber os oráculos de Deus e vai passar, aleluia, para o povo. Isaías é filho de Amós. E esse Amós, vale a pena dizer que eu já estive em lugares, irmãos, que eu já vi pessoas falando que esse Amós era Amós o profeta. Só que esse Amós, que é pai de Isaías, não é o profeta. Esse Amós, o historiador vai dizer que ele é tio do rei Uzias. É por isso que o profeta Isaías é primo do rei Uzias. E no capítulo 6, que é um capítulo muito conhecido da amada igreja do Senhor, a partir do versículo 1, que é escrito está: e no ano da morte do rei Uzias, eu tive visão, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime, muita boca para pouco barulho, o alto e sublime, preste atenção comigo. Se o profeta está diante de alguém que é parente dele, o rei Uzias é seu primo, esse ano, pastor César, é o pior momento que o homem de Deus está passando. E por que é um dos piores momentos? Porque aqui, nós como seres humanos, alguém gosta de perder um ente querido? Não. Quando nós perdemos alguém, nós sentimos dores. Nós nos entristecemos. Então esse ano aqui é um dos piores momentos para o profeta, porque ele está perdendo, além de um rei, alguém da sua família. Só que preste atenção, porque no pior momento dele, a Bíblia diz que é quando ele vai ter visão. Aleluia. É quando Deus vai se manifestar de uma forma poderosa. E eu quero que você entenda isso aqui já nesse início de ministração, porque muitas das vezes Deus vai, oh glória, usar do pior momento da tua vida, vai usar do pior momento que você está passando para se revelar de uma forma grandiosa e poderosa para você. Preste atenção nisso. Deus, Ele gosta de criar esses cenários. E se você não conhece, nunca ouviu isso, eu falo. Deus usa a dor, muitas das vezes, para se revelar.
Porque dor traz crescimento. Dor traz maturidade. Ninguém cresce sorrindo. Ninguém chega a algum lugar sorrindo. Trazendo para o nosso contexto, acerca de alguém que quer cursar uma faculdade, você sabe, para você passar numa faculdade, você vai ter que estudar muito. Pastor César, você vai ter que virar noites de sono. Muitas das vezes você vai deixar de estar em algumas reuniões, de estar em alguns locais que você gostaria de estar. Tudo abnegando para chegar a um lugar que você galgou, a faculdade. Então isso aqui você vai ter que passar. E querendo ou não, isso vai trazer alguma dor. Vai trazer algo que vai mexer, porque é necessário nós passarmos por isso. Vou repetir. Deus muitas das vezes usa a dor, usa o deserto, usa a aflição, usa os momentos de calamidade para se revelar de uma forma poderosa. Você está entendendo isso? Então esse ano aqui, que o texto que nós ora lemos, no capítulo 10, é um ano em que o povo de Deus estava uma vez mais afastado dele. E todos nós somos conhecedores que toda vez que o povo se afastara de Deus, Deus ele usava nações, reis, como vara de correção. E o intento de Deus era esse: colocar novamente o seu povo no prumo, fazer novamente com que o seu povo voltasse novamente para Ele, olhasse para Ele, lembrasse dele. E o capítulo 10 aqui, que nós lemos, é um ano em que o exército ou o império que está reinando aqui é o da Assíria. E o rei da Síria aqui, Tiglat-Pileser II, é um dos piores reis que foram levantados naqueles momentos. Era um rei poderoso, audacioso, que confiava em si próprio. É esse rei, é essa nação que Deus vai levantar e suscitar uma vez mais como vara de correção para com o povo dele. Irmãos, o historiador vai dizer que esse rei era tão ousado, ele não temia ninguém, porque além de ele confiar nele, e essa confiança vinha porque ele era um rei estratégico, um rei que tinha conhecimento de guerra, de peleja. E não bastava somente ter o conhecimento de guerra e de peleja. Era alguém que guerreava, pastor César, que fazia questão de ir para o campo de batalha. Era alguém que o historiador vai dizer que era especialista no arco e flecha. Uma das armas, naquele período, naquele momento, de alta periculosidade. Alguém que manuseava essa arma, o exército que tinha isso como forte, como potência e poder bélico naquele momento, era difícil perder uma batalha. E não somente isso, ele tinha um alto e grande exército ao seu dispor. Só que esse rei, ele vai esquecer de algo, ele não vai entender algo. É que Deus está usando ele como vara de correção. O que ele ganha, o que ele faz, aonde ele chegou, ele pensa que é por causa do seu poder. Ele pensa que é por causa da especialidade dele, do conhecimento dele.
do tamanho do seu exército e da sua compreensão. Mal sabia ele que era Deus usando ele. Oh, glória! Então, quando Deus percebe que ele está se turvando muito, quando Deus percebe, preste atenção, que ele acha que pode, que é, que faz e realiza algo, a Bíblia e a história vai dizer que o cálice da ira de Deus está, aleluia, posto. Oh, glória! E Deus está esperando esse cálice encher. Mahaijo, revas. Por que, irmão? Todo tratamento de Deus, pastor César, existe um começo, existe um meio e existe um fim. Todo tratamento de Deus tem começo, meio e começo, meio e é por isso que quando Deus usa o profeta Jeremias para profetizar contra a nação naquele período, que por causa da sua desobediência a nação seria levada cativa dentro da Babilônia, Deus usa tão fortemente o profeta que vai dar até a data, o ano, os dias de quanto tempo a nação vai ficar lá dentro. Quantos anos são? 70. Porque Deus sabe e fala: vai ter começo, vai ter meio e vai ter fim. Então preste atenção, porque nesse momento Deus está se levantando, Deus está olhando para ele. E vale a pena ressaltar algo importante, que esse rei aqui, quando ia à peleja, quando guerreava, quando ganhava, trazia a nação, os reis como escravo, ele tinha também como estratégia a utilização de 3 tipos de jugo. Repete comigo: 3 tipos de jugo. O primeiro jugo é o jugo que recebe o nome de jugo de ferro. Repete comigo: jugo de ferro. Esse jugo, esse rei, ele utilizava desse jugo todas as vezes que ele conquistava uma nação, e ele colocava sobre a liderança essa nação, para mostrar para essa nação o seu poder. Esse jugo de ferro representava a força, o poder e a durabilidade desse rei. O segundo tipo de jugo que esse rei vai utilizar como ferramenta se chama jugo de bronze. Repete comigo: jugo de bronze. O que esse jugo representa, pastor Wallace? O jugo de bronze, esse rei, ele colocava sobre o jugo somente dos reis, sobre os ombros dos reis. E esse jugo recebe o nome de jugo de justiça. Por que ele recebe esse nome? Porque era ele dizendo para os reis: eu sou justiça. E eu faço justiça contra vocês. Era mais ou menos isso. O que está acontecendo na vida de vocês é porque vocês eram injustos. Preste atenção. O outro jugo, o terceiro e o último, era o jugo de madeira. Repete comigo: jugo de madeira. E esse jugo, irmãos, era um jugo que era utilizado para colocar somente em cima de animais. É esse jugo que esse rei aqui, Tiglat-Pileser, vai colocar sobre o povo, todo o povo de Deus. E por que esse rei vai colocar esse jugo aqui em especial? Preste atenção. Quando esse jugo é colocado em cima de animais, o alto peso dele
vai fazer com que os animais não tenham força de levantar a sua cabeça. É um jugo que vai oprimir. É um jugo chamado jugo de humilhação. É um jugo a qual a pessoa não olha para um lado nem para o outro, só tem um lugar, um local, e é olhar para baixo, para a terra. Oh glória! E é esse jugo que ele utiliza. E era o rei querendo informar para essa nação: eu vou humilhar. Vocês não vão ter a capacidade de olhar para nenhum dos lados. Eu vou tomar e dominar vocês. E por que ele coloca esse jugo, pastor Wallace? Porque Tiglat-Pileser conhecia e sabia de algo. Que todas as vezes que essa nação ela buscava o seu Deus, orava o seu Deus em posição de humilhação, e essa humilhação no chão, ela dava capacidade do povo olhar para cima, erguer, e ele entendia de onde vinha o socorro, ele entendia de onde vinha a provisão, o cuidado, a glória. Então quando ele coloca esse peso sobre eles, é para dar a incapacidade, para neutralizar, para estagnar, para que eles não consigam erguer a caprorrevaça, a cabeça, para que eles não possam pedir socorro. Oh glória! Ele compara a eles a animais. Ele extirpa, ele humilha. Irmão, isso aqui é muito forte. Quando eu li, era um rei carrasco. Só que presta atenção, porque o tratado de Deus tem começo, tem meio e tem. O Senhor está só observando tudo isso. E ainda que fosse uma ferramenta que Deus estivesse usando naquele momento, o pastor César, para colocar o povo dele novamente na direção certa, no caminho certo, que o povo se voltasse novamente para ele, aquele rei estava fazendo muito. Então o Senhor vai se levantar. Repete comigo, ele vai se levantar. E quando ele se levanta, ele vai usar a boca do profeta Isaías para pronunciar isso aqui do versículo 27. E acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro. Essa carga, ela também recebe o nome de peso. Repete comigo, peso. É Deus usando a boca do profeta para proferir: eu vou tirar o peso das costas do meu povo. Eu vou tirar o jugo das costas do meu povo. E aí, Senhor, o que tu vai fazer? E eu vou despedaçar. Irmão, ele não vai só tirar o peso, a carga. Ele não vai só tirar o jugo. A Bíblia diz que ele vai despedaçar. E eu quero que tu entenda algo nessa noite, porque eu não sei qual é o tamanho e o peso do jugo que tu está carregando. Eu não sei qual é a situação que tu estás atravessando. A guerra está grande, o peso é tão grande que tem muita gente que não consegue mais olhar para cima. Tem muita gente que não consegue mais se erguer, se levantar, porque a luta veio. O deserto entrou. A aflição chegou, pastor César.
A luta está tão grande que essa pessoa está sem força para levantar, de tão pesado que está. Mas Deus não te trouxe à toa nesse lugar, nessa casa de oração. Ele te trouxe para que tu recebesse essa profecia. E a profecia não é minha, não é do homem. A profecia não é do pastor Wallace. A profecia não é do pastor César. A profecia não é das missionárias, não é do cantor. A profecia não é do círculo de oração. A profecia veio de Deus. E Deus está usando o profeta dele aqui, ô glória, para proferir essa palavra, que o Senhor está tirando o peso, a carga, que o Senhor está tirando esse jugo dos teus ombros. A notícia é boa, a notícia não é ruim, porque o Senhor, em outras palavras, está dizendo e anunciando que Ele está mudando a situação que ora eu e você se encontra. Você pode aplaudir ao Senhor? Repete para o teu irmão: Deus está mudando. Está mudando. É Deus dizendo para alguém nessa noite: levanta a cabeça. É Deus dizendo para alguém nessa noite: não para. Porque a intenção do jugo do peso é esse, é parar, é estagnar o nosso ministério, a nossa chamada, a casa de Deus. Só que no livro de Apocalipse, capítulo 3, quando, aleluia, Deus revela as cartas das cartas para o seu servo João, e a carta que ele envia para Filadélfia, escrito está que a porta que ele vai abrir, homem não pode fechar. O lugar que é aberto na direção de Deus, o lugar que é levantado por Deus, homem não tem poder para fechar. Partido não tem poder para fechar. Poder econômico não tem poder para fechar. Nada nem ninguém na terra tem esse poder, somente Deus. E como eu queria que tu entendesse isso, porque a porta que ele abre, o homem não pode fechar. O inimigo tem tentado colocar o seu jugo sobre o povo dele. E a intenção do inimigo é essa: tirar o povo dele da direção, não deixar o povo de Deus buscar, não deixar o povo de Deus fazer a obra, não deixar o seu povo ser fiel. Só que a estratégia do inimigo nessa noite, nesse dia, nessa hora, nesse momento, está caindo por terra. Porque a profecia que está sendo deliberada é essa: eu estou quebrando, eu estou arrancando. E eu não vou somente tirar, não vou somente arrancar. O que tu vai fazer, Deus? Eu vou despedaçar. O Senhor está dizendo para o pastor César nessa noite: eu sou Deus que dou crescimento. A casa é minha, o lugar é meu. E o Senhor diz, como está escrito no livro do profeta Ageu: minha é a prata, Mahaito, e meu é o ouro. Dele são todas as coisas. Deus tem o poder de fazer o que Ele quer, como Ele quer e a hora que Ele quiser. E a palavra é essa: te prepara para o crescimento que está vindo da parte de Deus. Esse momento
tempo de dor, de tristeza. Está sendo um tempo de amadurecimento, em que o Senhor está te forjando, em que o Senhor está trazendo para ti um novo aprendizado, mais direção, mais discernimento. O Senhor está dizendo: tu não vai parar, tu não vai fraquejar, porque esse jugo está sendo quebrado hoje. E não é sobre a tua vida, eu estou quebrando o jugo sobre esse ministério. Eu quebro palavra, eu quebro enfermidade, porque o Senhor está repreendendo esse espírito de enfermidade que tem tentado assolar a sua casa, os seus filhos. E o Senhor está dizendo algo ao meu espírito, que a obediência gera bênção. Por que ele disse aqui que é a unção que vai ser despedaçada, que é a unção que vai despedaçar o jugo? Porque nós sabemos, a maioria sabe disso, que quando Deus levantava um rei, um profeta ou um sacerdote para confirmar naqueles tempos, naquela época, e também é assim, era se derramado uma unção, um óleo. E esse óleo representa a presença de Deus, o Espírito Santo. Então era Deus dando a capacidade, a força, a sabedoria necessária para aquele tempo. E é porque que o profeta faz questão de dizer: e o jugo será despedaçado por causa da unção. Porque quando o povo começa a se voltar, depois que o Senhor se levanta, nesse tempo aqui, Deus vai começar novamente a levantar os seus reis, os seus sacerdotes, porque estava tudo desvirtuado, o povo tinha perdido a direção. E aí, quando o Senhor se levanta e começa a colocar o ocorrido, essa unção que vai ser derramada vai ser uma nova direção, vai ser um novo tempo para o povo de Deus. O povo que estava em desobediência agora está em obediência, e aquilo que eles faziam não estavam mais fazendo na vontade do Senhor. O historiador vai dizer que eles vão começar a fazer tudo que agrada e vão se voltar. Os sacerdotes então vão fazer tudo novamente como era para ser bem feito. Oh glória! Glória a Deus! Por que eu estou falando isso aqui? Porque o Senhor está dando ânimo. O Senhor está dando ousadia e trepidez para os obreiros dessa casa, para os servos dessa casa, fazer com mais vigor a sua obra, a não perderem a direção, a não perderem o foco. Preste atenção, porque o diabo, o inimigo, tem se levantado contra a igreja para desvirtuar, trazendo jugo para que os obreiros venham fraquejar, para que a desobediência entre. Só que a palavra dessa noite é essa: eu estou quebrando. Eu estou quebrando. Eu estou colocando tudo no lugar. Vai voltar a acontecer aquilo que não acontecia. E é o Senhor quem dá crescimento na sua obra. Oh, glória. Por que eu falo isso? Porque eu estou vendo essa obra crescer, pastor César. Eu estou vendo um traficante se convertendo. Eu estou vendo pessoas entrando por aquela porta. E pessoas que estão sendo trazidas não pelo homem, mas por Deus. Pessoas que vão ser direcionadas por Deus a esse lugar. Eu estou vendo gente deixando arma nesse arma.
Rima, Ananarra, Súria. O Senhor vai se manifestar. E alguém que está pensando que a obra não é de Deus, que a obra estagnou, o Senhor tem uma notícia: a obra é minha. E eu dou o crescimento no tempo que eu quero, como eu quero e a hora que eu quero. E a profecia é essa, irmão. Eu queria que tu pegasse isso. Porque com o crescimento da obra também Deus traz capacitação para esta mesma. Eu estou vendo uma capacitação vinda do Senhor para essa igreja. Essa igreja não vai perder o foco. O foco dessa igreja é alma e vai continuar sendo alma. Porque tem muito lugar aí que tem muita igreja aí que não está mais focada nas almas. Não está mais focada na salvação de vidas, em trazer vidas para o Senhor. Está mudando aí. A quantidade de pessoas não é para que as pessoas venham adorar a Deus, mas a quantidade de pessoas está vista na quantidade daquilo que essas pessoas têm a oferecer. Barrachura manda calma, sai. Só que o Senhor está derramando a sua essência. O Senhor está derramando algo lindo e poderoso sobre esse lugar. Oh glória, oh glória, oh glória. Você não vai perder. Olha para o teu irmão e diz: você não está perdendo. Você vai ganhar. Você vai crescer. Você vai crescer. Deus está trazendo crescimento. Fica de pé, irmão. Fica de pé. Fica de pé. Porque a palavra foi reta, foi esmiuçada e despedaçou o jugo, esmiuçou. E você está tendo um entendimento profundo nessa noite daquilo que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida. Você não vai permanecer sobre esse jugo. Esse jugo chegou ao fim hoje. É hoje que chegou o fim. Deus está mudando essa situação. Tem resposta de Deus vindo para a tua vida. Tem salvação entrando na casa de pessoas aqui. Oh glória! Eu vou mudar esse cativeiro. O braço está entrando lá com mão forte. O braço está dentro da casa de muita gente aqui. É para mandar raça. O Senhor está dizendo para esse lugar: é tempo de salvação. Vou trazer os afastados de volta, mancha, e vai ter joelho que vai se dobrar.
recebe a unção que dá capacitação. Aquilo que vai chegar nas tuas mãos vai ser tão grande, tão grande. Por isso que Deus está quebrando nessa noite, para que quando Deus coloque na mão de pessoas não seja como areia e desvaia sobre os dedos. O Senhor está trazendo coisa grande, colocando coisa grande na mão de pessoas, bênçãos grandes. Tem justiça. Olha isso aqui, eu estou vendo Deus vencendo, dando causas da justiça aqui. Eu estou vendo gente com papelada aqui, o Senhor. O Senhor está dizendo só uma coisa: cumpre o propósito. Cumpre o propósito que foi feito nesse altar. O Senhor está dando causa ganha aqui para pessoas. Tem aposentadoria, o Senhor está dando vitória. O Senhor está dando aposentadoria aqui, documenta. É promiriba. Não vai ser o advogado, não vai ser o juiz. O Senhor está entrando nessa vara. Oh, é pra amar. Remineracanto. Senhor, meu Deus e Pai, a noite está propícia, o ambiente está propício. A noite é profética, Senhor. E quando nós sabemos que o ambiente é propício, a noite é profética, aquilo que é deliberado se torna decreto. Recamada súria. Essa noite o Senhor está dizendo: aquilo que está sendo deliberado não é qualquer coisa, não é uma palavra, é decreto vindo da parte de Deus. É carimbo de vitória vindo da parte de Deus. É carimbo de mudança vindo da parte de Camanto Repromir. É pra mandar canto, é pra marchura mandagai. É pra me revacicanto, é mandarro. Eu vou fazer justiça. Eu vou fazer justiça. Tô fechando boca pro remarrar, sai. Tem notícia vindo pra vida de vocês duas aqui. O Senhor está agindo, viu? Grande vai ser a alegria pra ambas do Senhor. O Senhor está batendo a fúria contra a casa de vocês. E a libertação está acontecendo. Eu estou vendo a palavra libertação escrita no tema. Promete revas. O resgate vai acontecer. Ainda que pareça muitas das vezes que está indo de mal a pior. Era assim que tu falava. Eu não estou vendo mudança. Parece que está vindo de mal a pior. Quanto mais eu busco, mais eu vou. E o Senhor disse assim, ó: quem disse que eu preciso mostrar que eu estou agindo? Quem disse que eu preciso mudar? Eu estou agindo no silêncio. Estou agindo e movendo no silêncio. Só que hoje eu me manifesto para vocês duas, para que vocês saibam: eu estou agindo. As águas eu estou movimentando pro Marato Remas. E grande será o culto que ambas vão dar, diz o Senhor. Segura na mão do teu irmão. Segura na mão do teu irmão. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor da glória. A profecia foi deliberada. A tua palavra está sendo deliberada. Então, Senhor, é a tua palavra que tem poder. Não é o homem, não é o pregador, não é o pastor, é a tua palavra. E eu creio, Senhor, que essa noite é uma noite que vai trazer, oh glória, culto em ação de graça. Eu te peço, Senhor, que tu fortaleça, fortifica aqueles que estavam aqui fracos. Tu é Deus que está levantando quem estava caído. Tu é Deus que nesse tempo, oh glória, está dando sabedoria para pessoas aqui.
cancho, me treva súpia. Eu tenho algo contigo, jovem. Eu tenho algo contigo, diz o Senhor. É meu pé. Não te preocupa com o tempo. Não te preocupa com a demora, diz o Senhor. Para todo tempo eu preciso levantar alguém. E o Senhor está dizendo: esse tempo eu vou começar a te levantar. Vou começar a te erguer. E assim como o vento sopra na folha, e a folha não tem destino, mas é o vento que dá destino a ela. Te prepara, porque eu vou te levar em alguns lugares. Eu não vou te levar para países, mas eu vou começar a te levar para o interior. É mamacando rap. Vou começar a te levar nas vielas. Tu vai começar a entrar em boca de fumo. Estou te dando ousadia e palavra. Ei, eu tenho algo contigo. Anuncie a minha palavra. Há tempo e fora de tempo. Não precisa, oh glória, está em altar, porque eu vou te usar na rua. Eu vou te usar andando na rua. É dentro de casa, no meio da família. Eu vou começar a te honrar no meio dos tempos. Uma unção sendo deliberada sobre a tua vida. Eu estou fechando boca contra a tua vida em teu ministério. Queria resposta. Pensava que estava esquecido. Eu hoje animo e alegro o teu coração e te digo: não é tempo de parar, não é tempo de estagnar. Eu abro a porta e te digo: vai, faz a minha obra, diz o Senhor. Para mim rebacanto, Ele está aqui, reclamando, o Senhor está agindo em nosso meio. Me decante, me preavasse. Abençoa o teu povo, Senhor. Dás resposta, porque cremos que tu não mudou. Abate toda a incredulidade. Abate toda a incredulidade contra as coisas espirituais vindo da tua parte. Tudo aquilo que é jugo de incredulidade dentro da tua casa, o Senhor está quebrando jugo de incredulidade. O Senhor está animando e dando fé. As fé que estavam abatidas, oh glória. Toda falta de fé hoje, oh glória. Eu estou vendo o Senhor, manda cala súbia. Age, Senhor. É o teu nome para glorificar. É o teu nome que será bendito. Continua a agir, a mover, porque honras e glórias são dadas a ti. Se você crê assim, aplauda ao Senhor Jesus. Vou entregar o microfone. E não sente, fica ligado. Porque se tem alguém entre nós, nesse dia aqui, nesse tempo que estava se sentindo fraco, que por algum momento pensou em parar, se há alguém entre nós que precisa se reconciliar, e deixa eu te informar algo: quando a gente se reconcilia muitas das vezes, não é porque pecamos, é porque algo nos fez afastar. E a palavra reconciliar, na sua etimologia, é voltar a se aproximar, ou ter aproximação. Hoje Deus está dizendo para alguém: eu quero voltar a ter aproximação contigo. Tu precisa chegar mais perto de mim. Eu não sei o que é que tu tem feito, o que tem sido feito aí para te abater, para te desanimar, e a vontade era de parar. Nessa noite eu quero orar por você que quer se reconciliar ou aceitar a Jesus. Se você sente assim, irmão, venha na frente.
forte para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. E muitas das vezes a gente aparenta uma coisa, mas aqui dentro só Deus sabe como. Só Deus sabe como nos encontramos. Então, se estiver alguém entre nós que precisa desta oração, eu queria orar pela tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Já que não tem ninguém, eu quero aqui agradecer a minha oportunidade. Eu gostaria de pedir aqui, ô Glória, você pode aplaudir ao Senhor, irmã? Irmão, todos os dias nós temos que nos reconciliar, essa é a verdade, pastor César. Todos os dias a minha oração não é perdoar os meus pecados, a minha. Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Se algo eu fiz que teve a força de me afastar, hoje eu quero me reaproximar. E às vezes a gente, porque quer mostrar algo para o homem, esquece de receber a bênção da reconciliação. Não perca a oportunidade, irmãos. Não perca a oportunidade. Queria chamar o nosso querido pastor aqui para fazer esta oração. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Tenta a sua mão em direção a ela, irmãos. Para abençoar a vida dela. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tua filha recebeu essa palavra, atendeu ao chamado. Só tu que som dos corações sabe, meu Pai, aleluia, o que a tua filha tem vivido, tem passado, oh meu Deus, mas o importante é que ela está na tua casa nessa noite memorável. Vem buscar, Senhor, o seu milagre, vem buscar a sua bênção, e nós abençoamos a vida dela, Senhor. Não sabemos a luta, a dificuldade, a adversidade, mas tu sabes, mas concede vitória para ela, Senhor. Concede força, meu Pai, para que ela possa, Senhor, meu Pai, sempre buscar mais e mais a tua presença, Senhor. Pai querido, nós cremos que todo jugo que estava, meu Pai, sobre ela, já foi quebrado, já foi desfeito, já foi despedaçado. Assim nós abençoamos, que ela tenha paz, que ela tenha saúde, Senhor, meu Pai. Que a tua mão poderosa esteja sobre ela, para guardar, Senhor, a sua vida, assim como da sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmão, se eu vou fazer algumas considerações aqui rapidinho para a gente, por causa do nosso horário. Diz que o relógio é inimigo de pregador. Aleluia. Se a gente for parar para ficar olhando o relógio, a gente não prega, a gente não dá lugar, a gente não faz nada. Então, deixa ele quieto para lá. Amém? A gente vive no tempo, Deus na eternidade, a gente vai fazer a vontade do nosso Pai. Mas você tem visto como Deus tem trabalhado nessa campanha, né? Na primeira noite, nessa segunda noite, Deus tem trazido um aprendizado muito grande para cada um de nós, irmão. Não perca, não deixe de vir. Na próxima quarta-feira, eu estive hoje assim, Deus, sabe quando você sente Deus assim, para mim, ele veio na minha lembrança, na verdade, um amigo meu de muitos anos, o pastor David Santiago. Disse: irmão, faz muitos anos que eu conheço esse varão, é um jovem pregador, hoje já está mais gente, hoje, né? Ele mora no Moju, então olha só, já é uma dificuldade, né? Mora lá em Moju. Eu estava falando com ele, disse: pastor, quanto tempo que a gente não se vê, não se fala, e estendi um convite para ele, né? Para ele vir na próxima quarta-feira aqui. Ele é uma bênção, assim como o pastor também é uma bênção. Seus tios são muito parecidos da forma como Deus usa eles. E eu queria já deixar esse convite para você não perder, irmão. É o último dia da campanha, vai ter bênção também para a sua vida. Amém? E ore para que dê tudo certo, porque ele, como um servo obediente, tem uma autoridade, tem um pastor a qual ele serve. Na quarta-feira, só para você ter uma ideia, é quarta-feira profética da igreja dele lá, e ele faz esse trabalho há 10 anos, nunca faltou uma quarta lá. Nunca faltou uma quarta lá para sair para pregar. Disse: pastor, eu vou falar com o meu pastor, e se ele me liberar, eu estarei aí com vocês, andando em Deus, para trazer, para levar a palavra de Deus.
Então vamos orar, né, irmão? Eu vou chegar em casa e ele ficou de me responder ainda hoje. Eu estou crendo que vai dar tudo certo, amém? E nós seremos mais uma noite abençoada como estamos sendo nessa noite. Eu fico maravilhado com Deus pela forma como Deus trabalha, né, pastor? Deus trabalha de formas diferentes, né? Cada um Deus usa de uma forma assim extraordinária, e nós somos abençoados, em nome do Senhor é glorificado. Então já estou estendendo esse convite para você, tá certo? Para que quarta-feira a gente esteja aqui para o encerramento desta campanha. Já estamos orando em favor de uma outra campanha, para que Deus ele possa trazer, né, irmão, essa revelação, para que a gente possa estar na direção do Senhor Jesus Cristo, amém? Pastor, alguma coisa para passar? Não vai passar, que a pastora Flávia vai passar os avisos, depois a gente vai estar já. Aqui, oh meu Deus. Os avisos semanais. Quinta-feira, cela na casa da irmã Mônica, às 19 horas. Irmã Mônica, a gente falou mais cedo com ela, esse pastor todo quebrada com essa virose. Já me deixou mole, mas eu vou na campanha. Quem quer milagre, irmão, se esforce. Não se deixou vencer pela dor, pelo mal-estar, mas veio. E vai sair daqui, irmão, abençoada. Não tenho dúvida de que você que chegou assim nesse estado, você vai contar testemunho aqui. Como o pastor Aziz disse que vai ter muito testemunho. Eu creio nisso. Na sexta-feira, culto de louvor e adoração também às 19 horas. Amém? Venha, participe, adore a Deus, irmão. Olha, tem um mistério da Bíblia. E quando a gente se reúne para adorar a Deus, louvar a Deus, Deus coloca embaraço no caminho dos nossos inimigos. Meu irmão, tem mistério no louvor. Então venha, se prepare o seu melhor para Deus e venha louvar e engrandecer o nome do Senhor. E no sábado temos consagração para as herdeiras de Sião, às 6 horas. 6 horas, né? Ensaio para o grupo de louvor, às 19 horas. O grupo de louvor também vai estar aqui se preparando para o culto da família no domingo, às 18 horas. Amém? Amém, igreja? Amém. Deu para entender bem? Então se coloque aí sobre os seus pés. Amém? Então já quero aqui, irmão, agradecer em primeiro lugar a Deus por tudo que Ele nos proporcionou. Nenhum de nós vai sair daqui sem receber a bênção. Todos nós. E agradecer ao pastor Wallace que, como eu disse, carinhosamente atendeu o nosso pedido, o nosso convite, veio ser aqui boca de Deus, instrumento nas mãos do Espírito Santo para abençoar a sua vida. Se a igreja gostou do pastor Wallace, deseja que ele retorne outra vez, se é verdade, diga amém. Amém. Voltar, pastor. Amém. Então agora nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez nessa noite. Durante a semana, até na próxima quarta-feira, irmão, pode ter certeza, vai ter testemunha aqui. Amém? Fecha teus olhos agora, vamos orar. Soberano Deus e amado Pai que está nos céus, Pai, viemos aqui, Senhor, foi para isso, para Te adorar, para sentir a presença do Senhor. Porque tudo que nós fazemos, Senhor, é exatamente para isso, para exaltar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, Senhor. Toda a honra, todas as glórias, todos os louvores, Senhor, tudo, absolutamente tudo é para o Senhor. Nós somos servos, Pai. Aleluia. E quando fazemos aquilo que temos que fazer, Senhor, o que fazemos não passa da nossa obrigação. Pai querido, é para Tua glória, para Tua honra que nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Mas obrigado por se fazer presente nesse lugar. Obrigado por, meu Pai, aleluia, se manifestar de uma forma extraordinária. Obrigado, Senhor, por ter tocado em nossas vidas através desta palavra poderosa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esses julgos que estavam, meu Pai, sobre nós, e meu Pai, foi completamente despedaçado, Senhor, por essa unção poderosa que desceu neste lugar, ó Santo de Israel, que, meu Pai, a unção da cura, a unção da libertação, Senhor, seja
meu Pai, é derramada poderosamente sobre a vida de cada um de nós. Recompensa teu servo, Senhor. Abençoe ele, seu ministério, sua família. Senhor, a obra ali, o ministério onde ele serve, Senhor, com o apóstolo Júnior, que eu ainda estou orando, Senhor, para trazer também aqui. Pai, faz esse favor para nós, traz um homem aqui, Senhor, também instrumento de bênção para nossas vidas. E assim, Senhor, recompensa teu servo. Agora, Pai, nós vamos sair daqui para os nossos lares. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança, Senhor, meu Pai. Conceda a todos uma noite abençoada, meu Pai, um descanso, um sono tranquilo e reparador. Mas, Pai, se o Senhor receber a ordem para vir buscar a igreja, Jesus, leva-nos contigo, para que onde tu estejas, estejamos nós também. Porém, Senhor, se ainda não for o dia nem a hora, Pai, nos conceda força, nos conceda graça, ânimo, para que possamos perseverar nesta caminhada, Senhor, a qual o Senhor nos permite caminhar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado aos anjos eleitos do Senhor que cooperam conosco na obra. Pai querido, muito obrigado, amém, graças a Deus. Coloca a sua mãozinha para frente assim para receber, irmãos, a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, amém, o amor de Deus nosso Pai, amém, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre as vossas vidas. E a igreja que recebe diz amém. E Deus abençoe a todos. Não saia sem antes cumprimentar o Senhor com a paz do Senhor Jesus. E a vitória é nossa. E a vitória é nossa. Agindo Deus, ninguém pode todas as coisas. Maranata, Maranata, amém. Dê a paz do Senhor, seu irmão, e desejo uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor.